Josué capítulo 3, verso 5. Como é bom estar na presença de Deus, não é verdade? Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom sentir a sua presença quase que palpável neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque essa é a nossa oração. Que a presença de Deus se derrame cada vez mais neste lugar, nessa igreja, na sua vida. Não nessa construção, mas no seu coração. A presença de Deus só é notada quando o nosso coração o recebe, quando o nosso coração está aberto para realmente viver a presença dEle. Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mão, diz a palavra. Deus escolheu um outro lugar, aos olhos dEle muito melhor para morar, para habitar e demonstrar a sua grandeza, o meu e o seu coração. Se você percebe Deus neste lugar, é porque Deus está na vida desse irmão, dessa irmã que está aí do seu lado. É que Deus está aqui no nosso meio. É que Deus está sendo revelado para aqueles que estão aqui nesse altar, nessa plataforma. É por isso que Deus está aqui neste lugar. Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Será que você pode dizer comigo essa última parte? Amanhã, diga mais uma vez, vamos juntos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, é bom, ó Deus, estar neste lugar. Não há outro lugar melhor para estar hoje do que aqui, Senhor. Do que na Tua presença, reunidos em Teu santo nome, como Teus filhos e filhas, como família do Senhor, para cultuar a Ti, para lhe dar a honra que lhe é devida, Senhor. É para isso que nós estamos. Estamos aqui reunidos para lhe dar glória, para lhe dar louvor, para dizer que o Senhor é tudo em nós e é tudo para nós. Ó Deus, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, Pai, revelação do Senhor para a nossa vida, pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, toque em nós. Nos leva, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor deseja, Pai, para cada um de nós. Nos leva a Te reconhecer em todo tempo e a vivermos o Teu melhor, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através do Teu Espírito e usa a minha vida, Senhor, para trazer glória ao Teu santo nome. Que a mente e o coração de cada um aqui, Senhor Deus, esteja aberto, sensível à Tua doce e bendita voz. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Muito bem. Tenho no coração um propósito de, nessas oportunidades que tenho de ministrar a palavra de Deus, trazer algo que está latente ao meu coração nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que é uma necessidade de avivamento, uma necessidade de termos uma igreja avivada e de sermos essa igreja avivada, de sermos uma igreja que é totalmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus e que vive constantemente na presença de Deus, de sermos uma igreja, e não somente aqui a Comunidade da Esperança, mas a igreja como um todo, a igreja do Senhor, de sermos a igreja que reflete as características desse Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de santidade, de justiça, um Deus de poder, uma igreja avivada, uma igreja que celebra o Deus vivo, uma igreja que tem muito mais motivos para sorrir e se alegrar do que para se entristecer e lamentar ou murmurar. Uma igreja que encontra razão em Deus suficiente para fazer da sua existência algo extraordinário. Pessoas que encontram em Deus a razão do seu viver, faz da sua vida algo extraordinário.
Pessoas que encontram em Deus a motivação do seu levantar, do seu respirar, são pessoas que sempre realizarão coisas grandiosas. E tenho já, desde o último domingo, pregado a respeito desse tema, falando de alguns passos necessários para que se viva o avivamento, para que se tenha o avivamento. E no domingo de manhã passado falei sobre o pecado, e o reconhecer o pecado, entender o pecado e não brincar com o pecado, mas confessá-lo, e saber que o primeiro passo para que a gente possa viver o avivamento é chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Somente através de um arrependimento genuíno, de um arrependimento verdadeiro, somente através de uma confissão de pecados, entendendo o quanto ele agride a Deus, e quanto ele agride a moral de Deus e a santidade de Deus, e ao ferir a santidade de Deus, eu estou me distanciando dele, fazendo até com que os seus olhos se ocultem de mim. Mas quando eu tenho essa compreensão e tenho um arrependimento genuíno, que arrependimento é o reconhecimento e mais o deixar a prática pecaminosa. Quando eu tenho esse tipo de comportamento, Deus se volta para mim. Ele ouve a minha oração, Ele ouve a minha súplica e entra com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, nos traz novamente para o seio da sua presença. Então temos vida de novo. Agora, por que a necessidade de falar de avivamento e por que a necessidade de falar a respeito do pecado e de tantas outras coisas que envolvem o avivamento? Porque todas as vezes que nós olhamos para a história e vemos a humanidade em meio a um caos, em meio ao desespero, em meio à falta de verdadeira esperança, em meio a tristezas, nós vemos Deus se manifestar através de algumas pessoas, trazendo um marco, através de um avivamento genuíno, capaz de contagiar muito mais do que qualquer epidemia que a gente possa viver. Quando a gente olha para a história, a gente vê Deus enchendo homens e mulheres com a sua presença, enchendo homens e mulheres com o seu Santo Espírito, trazendo um marco de tal maneira que as pessoas eram impactadas a quilômetros de distância. Vemos isso acontecer no Pentecostes, num momento turbulento, num momento difícil, num momento onde as pessoas, os seguidores de Cristo, estavam ali entristecidos até, com medo. Veio sobre eles um avivamento através do Espírito Santo. Um empoderamento da parte de Deus para que eles fossem testemunhas, que é isso que diz Atos capítulo 1, verso 8, a promessa de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vem Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre eles, o Espírito os enche a vida deles, não enche uma casa somente, um lugar físico, mas a casa citada no texto é a casa deles, a casa espiritual, a casa de Deus, agora é cheia da presença do Senhor, a tal ponto que eles são revestidos desse poder, revestidos de autoridade, para se levantarem e serem testemunhas de uma verdade: Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o Filho de Deus. E da mesma maneira que Ele ressuscitou e subiu aos céus, Ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja, e essa era a grande mensagem do avivamento. Precisamos de um avivamento, porque em meio à corrupção do homem, em meio ao pecado da humanidade, em meio até ao pecado da igreja, é necessário que o Espírito venha fazer aquilo que só Ele tem poder para fazer: trazer vida. Vida. O que há em nós é um fôlego de vida, e esse fôlego, a palavra aí no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra utilizada é sopro, é vento, é enchimento, é o próprio Espírito. Isso é vida. É a presença de Deus em nós, é o Espírito de Deus em nós, é o que nos traz vida. Por que precisamos de um avivamento? Porque a igreja sem vida, ela não é nada, ela não representa a Deus. Por que precisamos de um avivamento? Porque a igreja sem representar a Deus, ela foge do seu propósito. Por que precisamos de um avivamento?
Porque eu tenho certeza que assim como eu, você deseja viver o melhor de Deus para a sua vida. Assim como eu, você deseja viver o plano bom e perfeito de Deus para você. E isso só é possível através de uma vida verdadeira e uma vida plena. Através de uma vida que Deus imaginou, idealizou e projetou para mim e para você. Essa vida é uma vida de santidade, e quem deseja viver o avivamento e entende a necessidade do avivamento, e veja que avivamento não é sentir um arrepio, ou sair falando coisas estranhas, ou tendo visões esquisitas, não tem nada a ver com isso, isso é dom, que o Espírito distribui a sua igreja da maneira que lhe apraz, visando um fim proveitoso, diz a palavra de Deus. É para edificação, é para o crescimento, é para ajudar a igreja, mas avivamento verdadeiro, genuíno, que vem da parte de Deus, é aquele que incendeia o nosso coração e coloca em nós a urgência e a necessidade de estar na presença de Deus, de viver na presença de Deus, de provar cada dia mais de Deus, de andar cada vez mais com Deus, de querer ser cada vez mais parecido com Deus, de cada dia mais refletir a glória de Deus, aonde a minha vida, eu acordo, eu respiro para a glória de Deus. A necessidade de um avivamento, ela existe para aqueles que querem viver genuinamente o Evangelho de Cristo. É para aqueles que querem viver genuinamente o seu propósito em Deus, para o qual você nasceu. Deus te criou para o louvor da sua glória. Deus te criou para viver em santidade. Deus te criou para que ao olharem para você possam ver Deus na sua vida, não pelos milagres que Deus faz, mas porque a presença dEle em você é tão plena, é tão notória, que é impossível olhar para você e não ver Deus na sua vida. Assim como acontecia com Moisés, que andava na presença de Deus, que buscava estar em santidade, que buscava viver de acordo com os preceitos do Senhor. Quando ele estava na presença de Deus, ele estava com Deus buscando ao Senhor. Ele saía da tenda, ele saía do tabernáculo, as pessoas olhavam para ele, a sua face brilhava e enxergavam Deus em Moisés. Como eu gostaria que nessa noite, cada um de nós, ao retirarmos as nossas máscaras, pudéssemos ver na expressão de cada um, no rosto de cada um, a glória de Deus resplandecendo. É necessário o avivamento, porque eu não sou tão velho assim. A barba engana. E eu só deixo ela assim porque a minha esposa gosta. Porque se ela não gostasse, eu tirava. E ficava com cara de bebezão. Mas jamais vi tempos como esse que a gente está vivendo. Já olhei para a história e pesquisei. Muitas vezes a humanidade conseguiu atingir um grau de imoralidade, um grau de pecado, um grau de afastamento de Deus imenso. Mas era muito fácil ser notado. Havia ainda uma separação. Haviam ainda pessoas que se mantinham firmes, intactas e santas. Havia um posicionamento da igreja de tal maneira que olhava para a igreja e falava, não, aquele ali é crente. Aquele lá a gente percebe pela sua conduta. Quando a gente olha hoje, e eu falo isso com tristeza, quando a gente olha hoje, de uma maneira geral, está difícil você identificar quem é crente e quem não é. E desculpa generalizar aqui, porque eu sei que há muita gente séria que busca Deus em verdade, e busca Deus em santidade, mas em que infelizmente é a minoria. Mas quando a gente olha, a gente vê pessoas que estão completamente contrárias àquilo que o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz para a gente. Quando fala que a gente deve se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo o nosso culto racional, e não vos amoldeis ou não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos
A nossa transformação, ao invés de nos levar para a distância, para sermos diferentes do mundo, o que eu tenho mais visto é uma transformação que leva para mais perto. Deus não vem buscar uma igreja que é misturada. Deus vem buscar uma igreja santa, gente. Deus vem buscar uma igreja sem mácula. Deus vem buscar uma noiva que não se corrompe. É por isso que é necessário um avivamento, porque o avivamento traz pureza, porque o avivamento consome aquilo que desagrada a Deus, porque o avivamento faz com que novamente voltemos ao estado que deveríamos estar, ou progridamos ao estado que Deus espera que nós estejamos, de santidade e pureza. Não podemos mais hoje como igreja, queridos, ficar buscando coisas para massagear o nosso ego. A urgência hoje do Evangelho é muito maior do que já foi anteriormente. Só não enxerga quem não quer que Jesus está às portas e o povo está preocupado consigo mesmo. Ao invés de estar preocupado se estou preparado para me encontrar com o meu Criador, com o meu Senhor, será que eu sou a noiva que Ele espera que eu seja? O avivamento tem que incendiar o nosso coração, a tal ponto de nos fazer refletir isso em todo tempo, em todo momento. Será que estou vivendo essa santidade? Será que estou vivendo essa vida que Deus espera de mim? Ou só eu que espero algo da parte de Deus? Porque na verdade, nós temos expectativas de Deus, nós esperamos tantas coisas de Deus, e se você parar para analisar hoje, e seja honesto, seja sincero com você mesmo, tudo aquilo que você espera de Deus, na grande maioria, diz respeito a desejos passageiros. Na grande maioria diz respeito a desejos passageiros. Não são desejos eternos. Agora a gente ignora o fato daquilo que Deus espera a nosso respeito. A gente ignora o fato daquilo que Deus tem de expectativa a nosso respeito. É lindo cantarmos, é lindo falarmos que Ele é o Rei da Glória, é lindo falarmos tudo que nós declaramos aqui, é bênção, os nossos lábios têm que proclamar isso, mas não somente proclamar, o nosso coração tem que atender às expectativas de Deus a nosso respeito. Isso se chama um avivamento genuíno, verdadeiro. Quando a gente olha para a história, quando a gente vê o que aconteceu, como Deus derramou do seu Espírito sobre homens e mulheres, e vimos tantas coisas, nesse texto mesmo de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo toma Pedro, ele se levanta ali naquele lugar, traz uma mensagem, e a mensagem que ele diz é que somos testemunhas de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós o vimos vivo, conversamos com Ele, tocamos o seu corpo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em uma mensagem, não pela eloquência, porque Pedro não era eloquente, mas em uma mensagem, isso é avivamento, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas sem microfone algum, 3.000 pessoas sem Instagram, sem Facebook, sem nada disso, 3.000 pessoas no discurso de um pescador iletrado, cheio do Espírito de Deus, avivado pelo poder de Deus, refletindo a glória de Deus, mostrando que Deus estava na sua vida, que era presente na sua vida, porque quem está cheio de Deus, quem é avivado pelo Senhor, tem anseio em compartilhar quem Deus é, em revelar quem Deus é, em demonstrar a sua glória, tem anseio em buscar os perdidos. Isso é característica de avivamento, isso é característica de santidade. Como seria maravilhoso se hoje nós tivéssemos aqui a mesma importância, o mesmo desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus, que muita gente tem de ganhar likes em rede social. Ganhar like não ganha alma para Cristo. Mas um coração avivado não perde uma oportunidade sequer para ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Josué fala aqui para o povo: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É gostoso ou não é declarar isso?
E nós repetimos várias vezes, porque é muito bom. Quem é que não quer viver maravilha? Se você não quer viver coisas extraordinárias, vem aqui que eu vou orar com você, que você está com algum problema. Todos nós queremos viver coisas extraordinárias, todos nós queremos viver coisas maravilhosas, todos nós queremos ver as grandiosidades vindas da parte de Deus, mas Josué traz algo imperativo antes. Ele fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há algo que precede a maravilha, há algo que precede a revelação da glória, há algo que precede a revelação da grandeza de Deus. Isso se chama santidade. Na visão de Isaías, primeiro ele teve que confessar o seu pecado, ter o pecado perdoado, para então Deus revelar as grandiosidades dos planos que ele tinha para ele. Ele viu a santidade de Deus, ele viu a glória de Deus, se chocou com aquela glória, se chocou com aquela santidade, identificou o seu pecado, identificou-se que era pecador. Mas para Deus revelar a grandiosidade daquilo que ele tinha para ele precisou ser santificado. Isaías, não à toa, foi o profeta que mais falou a respeito de Cristo, que mais profetizou sobre o nascimento de Jesus e sobre o seu ministério, porque Deus só revela as suas grandiosidades para aqueles que buscam ter um coração santo e puro. Você quer ver as grandezas de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Muita gente pede para ver a glória de Deus, muita gente pede para ver a grandeza de Deus. Gente, já participei de várias vigílias, e nas vigílias você escuta o povo querendo ver de tudo. Tem gente que quer ver dente de ouro, tem gente que quer ver mato pegando fogo, tem gente que quer ver anjo amarelo, cor-de-rosa, azul, tudo quanto é jeito. Tem gente que pede: Deus, revela a tua glória. Deus não revela a sua glória se não há um ambiente de santidade. Deus não revela a sua grandeza aonde não há pureza. Se você quer ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, se você quer ver a glória de Deus se manifestar no seu lar, se você quer ver a glória de Deus se manifestar na sua casa, o caminho é através da santidade. É por isso que Josué fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Por que santidade? Porque santidade é uma condição indispensável de quem está vivo em Deus. Se o avivamento, então, é para trazer a vida, dar vida ou dar ainda mais vida, a santidade é uma condição indispensável para quem está vivo em Deus. Se eu estou em Deus, eu sou santo. Se eu estou em Deus, eu busco viver essa santidade, e cada vez mais eu busco essa plenitude do Espírito na nossa vida. E olha, deixa eu te falar uma coisa: viveríamos muito mais coisas extraordinárias se tivéssemos um povo mais santo. Tudo que a gente lamenta hoje de ver aí fora. Tem pessoa que acha que, já perguntaram para a gente: pastor, Covid é castigo de Deus? Não, Covid não é castigo de Deus, Covid é castigo do homem. É o próprio pecado do homem, é o próprio erro do homem. O que o homem semeia, ele colhe. Ele colhe. Se vivêssemos em santidade e em pureza, se fôssemos um povo realmente como Deus espera de cada um de nós, não haveria maldade, não haveriam mentes maldosas, buscando fazer mal ao próximo. E aqui de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma. Mas a resposta para os erros que estão à nossa volta, para que eles cessem, para que eles acabem, para que a gente possa realmente viver a plenitude de Deus na nossa vida, é a santidade. Por isso que ele fala ao seu povo: se o meu povo se humilhar e me buscar, e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei a sua oração, o seu clamor, sararei a sua terra. É através do caminho da humilhação, e a santidade nos leva a nos humilhar na presença de Deus. A santidade nos leva a reconhecer que nós não somos nada. A santidade nos leva a reconhecer que nós somos pecadores. Mas a santidade também nos leva a reconhecer que não há outro modo de viver se não for através dela. Porque eu vivo para a glória do meu Deus, eu vivo para o louvor do meu Deus, eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero viver a glória de Deus, eu quero ver as coisas magníficas do meu Senhor, mas a única forma de ver isso é através de santidade. É o caminho da santidade.
Não há outro meio. Há urgência hoje de termos uma igreja viva, há urgência hoje de termos uma igreja avivada. Muita gente precisa hoje de ver Deus na sua vida, e Ele só vai ser revelado em santidade através de você. Eu quero avivamento, não sei você. E eu estou disposto a pagar o preço do avivamento. Um dos maiores avivamentos da história, um dos mais conhecidos, é o avivamento chamado da Rua Azusa. Um homem, pastor, negro, no momento de rejeição e discriminação alta e profunda, é levado por Deus nos Estados Unidos a uma cidade para começar ali a pregar o Evangelho. Encontra resistência de tudo quanto é jeito, encontra resistência de tudo quanto é lado, discriminação de tudo quanto é lado, desprezo de tudo quanto é lado, mas aquele homem passou a fazer algo que fez a diferença. Ele confessa os pecados do povo, ele confessa os seus próprios pecados e se propõe a dobrar os joelhos e buscar a Deus, e buscar a presença do Senhor, e buscar a presença do Espírito Santo. Não foi através de pregações eloquentes, não foi através de vídeos maravilhosos, bem produzidos, mas foi através de joelhos no chão que ele começou a buscar a presença de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele, em um culto onde ele estava, meia dúzia de pessoas estavam, Deus derramou da sua presença naquele lugar, algo espantoso começou a acontecer, sem aquele homem precisar abrir a boca. Em volta as pessoas começaram a sentir a presença de Deus, em volta as pessoas começaram a sentir o toque do Espírito Santo, em volta as pessoas começaram a sentir a urgência de buscar a Deus, e começou então uma revolução naquela igreja, começou uma revolução naquela comunidade, começou uma revolução naquela cidade, onde pessoas a quilômetros de distância se sentiam impelidos pelo Espírito Santo de ir para aquele lugar, de buscar a presença de Deus. Meus irmãos, eu gostaria que hoje houvesse fila na porta dessa igreja, de pessoas querendo entrar aqui para ter a presença de Deus, para receber o Espírito Santo de Deus nesse lugar, para ver que tem um povo aqui que está cheio do Espírito Santo de Deus e vive a sua plenitude. Como seria bom, como faria diferença? Posso te falar, a criminalidade ia cair, as doenças iam cair, os problemas econômicos iam cair, os pobres seriam sustentados, a sociedade seria muito melhor, porque é impossível ser uma pessoa santa e não se importar com as pessoas. Precisamos de um avivamento, a igreja precisa de um avivamento, eu preciso de um avivamento, você precisa de um avivamento, e ele virá através da santidade. Quer ver coisas extraordinárias? Quer ver maravilhas? Santidade. Santidade. Santificai-vos para que o Senhor venha fazer maravilhas. Santificai-vos. Receber o Espírito Santo de Deus em nós, cada vez mais da sua presença, ser cheio da presença dEle, é muito mais, gente. A gente pensa pouco, a verdade é essa, a gente imagina pouco, a gente se contenta com pouco, a gente acha que ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter algumas coisas diferentes. Não, ter a presença do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, significa ser cheio da presença do próprio Deus, vai muito além de qualquer coisa que você possa fazer, vai muito além, por mais que seja extraordinário. E gente, eu não estou diminuindo de forma aqui os dons, de maneira alguma. Eu estou apenas enaltecendo quem deve ser exaltado, engrandecido e valorizado, que é o nosso Deus, que é a presença do Espírito Santo dele na nossa vida. Tem gente que se contenta em falar em línguas, tem gente que se contenta em ter visões, tem gente que se contenta em profetizar, tem gente que se contenta em curar. Eu não me contento com essas coisas. A única coisa que traz contentamento para o meu coração e realização para o meu coração é o Espírito Santo de Deus em mim, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, porque quanto mais eu tenho dele, melhor eu sou. Essa deve ser a nossa busca, esse deve ser o nosso desejo. Agora, para estar cheio de Deus, eu preciso viver em santidade, porque Deus não anda e não habita em meio ao pecado. E aí a gente precisa aprender algumas verdades a respeito da santidade. A primeira delas é que a santidade, ela é a resposta do homem
para o amor de Deus. A santidade é a minha e a sua resposta em relação ao amor de Deus por nós. Você pode pagar a sua salvação? De maneira alguma, ela é pela graça. Quem é que pode pagar a vida do Filho de Deus? Ninguém pode pagar a vida do Filho de Deus, mas Ele deu e fez por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a minha resposta, o que eu posso fazer, o mínimo que eu posso dar, para demonstrar a minha gratidão, para demonstrar o meu amor, para demonstrar a minha honra, é viver em santidade. Se você não vive em santidade, você é ingrato para com Deus. Duro isso, mas é a verdade. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 21, vai estar na tela. Coloca para a gente, por favor. 1 Pedro 1, 13 a 21, diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está falando aqui o seguinte: se você chama Ele de Pai, esse Deus que é santo, você não pode ter uma conduta diferente a não ser de santidade. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Pelo precioso sangue, eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, algo que jamais poderemos pagar, ou fazer para pagar, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, que vos resgatou do pecado, vos resgatou das trevas, que tirou da vida medíocre que nós tínhamos, que tirou da futilidade que nós vivíamos, que deu valor e sentido para a nossa existência, e isso através do sangue de Jesus Cristo, sangue precioso, incalculável, impagável e imerecido por mim e por você, mas que Deus fez por nós, e a minha e a sua resposta é santidade. É o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que podemos fazer. Santidade. A santidade é a nossa resposta. É o mínimo que podemos oferecer a um Deus que deu tudo por nós. A um Deus que ofereceu a vida do seu Filho por nós. Segunda grande verdade que a gente precisa entender: santidade não é imunidade ao pecado, e sim capacidade de rejeitar ele. Há uma diferença grande. Não significa que você é imune. Agora eu sou santificado, pastor. O Espírito Santo desceu sobre mim, o pecado não me toca mais. Mentira, já está pecando. Não é imunidade. Você não sai por aí com uma auréola na cabeça e aí vira o novo santo do pedaço. Não. Não é imunidade ao pecado, mas é poder para rejeitá-lo. É poder para falar: olha, eu não quero você na minha vida, eu não quero essa prática, eu não quero viver isso, isso não tem poder sobre mim, isso não me domina. Portanto, quando você entender o que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida, você vai compreender que você não sai a partir de agora imune por aí, com a capa da invisibilidade para com o pecado. Não tem nada disso, mas você vai ter a capacidade de, no momento em que você estiver prestes a pecar, falar: eu não preciso disso. Eu tenho algo muito maior em mim.
que me traz vida, que me traz paz, que me traz alegria, que me traz gozo, que me completa, me realiza, me dá propósito e me aproxima daquele que me criou. E eu não posso perder isso. Eu não posso perder isso. Santidade é poder para dizer não. Santidade não é poder para fazer sobrenatural. Poder para fazer sobrenatural só Deus tem. Santidade é poder para dizer não para o pecado. É poder para ser testemunha. Não imunidade. Terceira grande verdade que a gente precisa entender: que quem busca a santidade não busca milagre, mas busca obediência. Quem busca a santidade não busca milagre. Conheço muita gente que recebeu milagre, mas a vida é toda torta. Mas quem busca a santidade busca a obediência. Hebreus capítulo 12, verso 14 a 17. Vai colocar na tela também. Lá diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Segui a paz com todos e a santificação. Aqui não era um desejo de que a paz e a santidade estivessem com as pessoas, mas sim uma orientação: anda no caminho da paz e da santificação. Anda no caminho que é certo, anda no caminho que é correto. Eu nunca vi alguém morrer de fazer o certo. Se morre por fazer o errado, não é o certo não. Faz o certo, você vai se dar bem, você vai ter vida. Até isso que a palavra nos diz, até como promessa, quando fala a respeito dos pais: honra teu pai e tua mãe. É certo ou não é? É certo honrar pai e mãe? E diz lá o quê? Se prolongarão os seus dias na terra. Seguir a paz e a santificação é uma ordem para andar nisso. Ande na paz e ande na santificação. Ande em santidade, porque sem ela, você pode até entrar no céu, mas não vai ver Deus não. Vai não. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem busca a santidade busca obediência. A santidade é caracterizada pela obediência a Deus, a sua palavra. É caracterizada pelo fruto do Espírito em nós. É caracterizada por um coração que é transformado. A santidade, ela é progressiva. Cada dia mais eu busco estar em santidade e crescer nessa santidade, porque eu estou sendo obediente e quero ser cada vez mais obediente e provar dos frutos dessa obediência, porque é bom. Como é bom ser recompensado pela obediência. Quem tem filhos faz isso com eles, não faz? Se você fizer isso, eu vou te dar um prêmio. É ou não é? A gente faz. Somos recompensados pela nossa obediência. Há bênçãos decorrentes da obediência. Deus trouxe isso lá atrás, através de Moisés, para o seu povo. Se ler Deuteronômio 5, você vai ver as bênçãos decorrentes da obediência. Santidade. A busca pela santidade não é busca de milagre, gente. Não é busca. Às vezes damos mais importância aos milagres do que o viver em santidade, sendo que o que realmente vai agradar a Deus é a sua santidade, e não o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Santidade. O milagre para Deus é mais um. Agora, uma vida santa para Deus faz toda a diferença. Através de um único homem, uma única mulher, Ele é capaz de mudar toda uma comunidade, toda uma sociedade.
A sua casa pode ser transformada, a sua família pode ser transformada, seu casamento pode ser transformado. Tanto é que quando fala a respeito de marido e esposa casado com quem é incrédulo, a palavra nos diz que o marido incrédulo é santificado pela esposa que crê, e a esposa incrédula é santificada pelo marido que crê. Sabe por quê? Pelo poder da santidade. Poder da santidade. A santidade, ela se torna contagiante. Pra você ter uma ideia, é só você ir a algum lugar, você que tem uma conduta, uma vida cristã, uma vida pura, íntegra e reconhecido pelas pessoas, vai em algum lugar, algum ambiente, principalmente familiar, normalmente é assim, familiar, onde tem uma conversa que não é legal, que não é bacana, onde tem pessoas que estão bebendo, onde estão falando bobeira. Quando você chega lá, se você tem respeito, se você tem santidade, cessa. Para na hora. Opa, chegou. Vamos falar, porque senão vai ofender. Não é que vai ofender você, vai ofender o Deus que está em você. E que é revelado através da sua vida. É revelado através das suas atitudes. É revelado através das suas ações. A santidade, ela tem esse poder de contagiar. Ela tem esse poder de revelar esse Deus santo. De mostrar que o padrão de conduta aí fora não é o padrão de conduta que Deus espera. E que se eu quero viver um avivamento, como a gente precisa, como eu gostaria de hoje, nessa noite, poder abrir a cabeça de cada um de vocês e enfiar essa palavra dessa necessidade do avivamento. De ter um coração desejoso por ver e viver mais de Deus na nossa vida. Não por milagres, mas pela revelação da sua glória e da sua santidade. Eu quero mais de Deus, não dos milagres. Os milagres, gente, os milagres é milagre. A maioria deles vai ficar aqui. Mas a santidade de Deus, eu vou conhecer cada vez mais. Vai ser revelada cada vez mais. A glória de Deus vai ser revelada cada vez mais. Eu sempre vou ter mais. Há uma necessidade urgente, latente, de se viver em santidade, de viver nessa obediência. Santidade, ela é a condição absoluta para quem deseja estar com o Senhor, como acabamos de ler. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O meu anseio, o meu desejo é ver Deus. Desde menino a minha vontade é ver Deus. Desde criança, meu desejo sempre foi ver Deus. Imaginar os céus, pensar nas coisas do céu. Não há nada mais puro do que uma criança pensando no céu. Hoje nós estávamos vindo para casa não, para a igreja, que aqui é minha casa também. Estava vindo para a igreja, meus filhos atrás, a minha filha mais nova, a Mel, começou. Eu gosto do mar de cristal, do nada dentro do carro. Ela começou, eu gosto do mar de cristal. Queria tanto ver o mar de cristal. Eu queria ver as ruas de ouro também, gente. Que coisa extraordinária. Essa tem que ser o desejo do nosso coração, a pureza da nossa alma, o desejar estar no céu, porque lá é o nosso lar. Não é aqui, é lá, gente. Lá é o lar dos santos. Lá é o lar dos puros, como uma criança. Lá tem um castelo de ouro, que é onde Jesus vive. Ela falou, que coisa linda, para um pai e para uma mãe ouvir, uma criança na sua pureza, falar a respeito do céu, do nada, é porque o coraçãozinho dela pensa a respeito do céu. É porque pensa a respeito de Deus, é porque sonha estar com Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter esse coração dessa criança, que almeja estar com Deus, que almeja estar nos céus, que deseja passar por esse avivamento, para que o Senhor nos encontre com uma igreja que Ele espera, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja que deseja estar com Ele e morar nesse lugar tão extraordinário. E na sua inocência ela fala, no céu vai ter sorvete. Eu falei, meu Deus, vai ter. Vai ter. Da Sergel, que bom. Sorvete do Rochinha, o que for. Vai ter tudo no céu, gente.
A inocência de uma criança pensando naquilo que é bom, naquilo que é maravilhoso. Ela fala do mar de cristal, ela fala das ruas de ouro, ela fala de um castelo de ouro, e ela fala de um sorvete. Ah, meu Deus, que simplicidade maravilhosa é essa? O que é que nós estamos buscando se não for um avivamento? O que é que nós estamos buscando se não for uma vida de santidade? O que é que nós estamos buscando se não for uma pureza? É por isso que Jesus fala que os céus, o reino dos céus é das crianças. É por isso que Jesus fala a Nicodemos: você tem que nascer de novo, se tornar como uma criança, ter a pureza de uma criança. Eu e você precisamos ser avivados para ter um coração puro como de uma criança. Santidade para viver o céu, santidade para estar no céu. Quem quer viver os prazeres da carne jamais vai estar preparado para estar no céu. Quem quer alegria terrena jamais vai estar preparado para estar no céu, porque não se compara a alegria desta vida com a alegria do porvir. Por isso precisamos de um avivamento. Oi, você está aí nessa noite? É por isso que precisamos dessa santidade. Porque se eu quero estar na presença de Deus, eu tenho que estar puro. O esfriamento espiritual, essa é a quarta verdade. O esfriamento espiritual produz morte, pois tem a sua origem no pecado. E o pecado, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas a santidade traz vida e poder. Romanos capítulo 8, verso 6. Coloca para a gente, por favor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Do Espírito, que é aquele que torna o nosso coração puro, que é aquele que nos torna santo, que é aquele que nos santifica. A inclinação dele nos leva para a vida, e a palavra usada aqui no grego de vida é vida plena, é vida abundante, é vida satisfatória, é vida realizada, é uma vida muito além de uma vida normal, comum e qualquer, é vida plena. O pendor do Espírito, a inclinação do Espírito é para a vida e paz. O esfriamento espiritual que muitos vivem hoje, infelizmente, e a pandemia, eu dizia isso no domingo passado, contribuiu muito para isso. Muita gente que ao invés de entender o momento para se aproximar ainda mais de Deus, para buscar mais a Deus, que é no meio da fornalha que a gente está na presença de Deus, que é no meio do fogo que Deus revela, que é no meio dessas situações difíceis que a gente tem que dobrar os joelhos e estar ainda mais próximo do Senhor. Tem gente que esfriou. Tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não ora, tem gente que não quer ir na igreja, tem gente que, eu cansei de contar online, pastor. Então vem para a igreja, meu filho. Vem para a igreja, minha filha. Não, mas eu sou o grupo de risco. Diga isso lá para o shopping Dom Pedro. Diga isso para o shopping Guatemi. Diga isso nas praias. Irmãos, no reino dos céus não cabe hipocrisia. No reino dos céus não cabe falsidade. No reino dos céus, ele foi projetado, desenhado e pensado em quem tem o coração, para quem tem o coração puro, para quem é santo, para quem deseja realmente estar na presença de Deus e ser como Ele é, santo. Santo. O único meio disso acontecer, porque pelos nossos próprios méritos, ninguém aqui é capaz. Você pode ler a Bíblia centenas de vezes. O fato de você ler a Bíblia e conhecer a Bíblia não faz de você alguém santo. Praticar os mandamentos não faz de você santo. Só mostra que você entendeu qual é a sua obrigação. Mas o que faz de você santo é a presença e o poder do Espírito Santo de Deus se manifestando em nós.
É o Espírito Santo de Deus. Quer viver o avivamento? Busque a santidade através do Espírito Santo de Deus. Quer ver novamente a vida dentro de você pulsar com tanta força, com tanta alegria que nada é capaz de te abalar? Busque o Espírito Santo de Deus. Quer ver Deus cada vez mais próximo de você? Busque o Espírito Santo de Deus. E você vai ver que o seu caminho de santidade vai progredir a cada dia. Como a palavra de Deus diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais, até chegar o dia perfeito. É aquela luz da manhã, que começa às 5 e pouco, e que a maritaca anuncia para todos nós. Chegou o sol, a luz já raiou, luz divina em mim raiou. Podia pedir para as maritacas cantar isso. E que vai crescendo, e que vai crescendo, e que vai crescendo, e atinge o seu ápice ao meio-dia, e ali é o dia perfeito. A luz que não pode ser escondida, o calor que não pode deixar de ser sentido. As trevas que não conseguem prevalecer. Se você está na praia, no sol do meio-dia, você tem uma família de 4 pessoas, como eu, e um guarda-sol, é difícil de achar sombra. As trevas não prevalecem. Não tem jeito. Quando eu chego a dia perfeito, significa que eu progredi em santidade, e eu estou muito mais parecido com Cristo hoje do que eu estava ontem. É através da santidade, a busca do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver famílias transformadas para a glória do Senhor. Eu quero ver lugares sendo transformados, pessoas sendo transformadas, cidades sendo transformadas, igrejas sendo transformadas, países sendo transformados, autoridades sendo transformados, não por causa do poder da nossa reclamação, ou por causa da nossa influência, mas pelo poder do agir do Espírito Santo de Deus, em meio a uma igreja avivada, em meio a pessoas santas, em meio a homens e mulheres levantados por Deus, escolhidos por Deus para fazer a diferença. Deixa eu te falar uma coisa: os grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença e marcaram o seu nome na história, eles não têm o seu nome na história por conta dos milagres que eles realizaram, eles não têm o seu nome na história pelos grandes feitos que eles realizaram, eles tiveram o seu nome na história por causa do grau de intimidade e santidade que eles tinham com Deus. O resto foi consequência disso. Consequência. Tem gente, e eu vejo, infelizmente, desculpa, não é coração amargurado, pelo amor de Deus, gente, é urgência de uma mensagem que tem sido pouco pregada ultimamente. Pouco pregada ultimamente. Meu coração está alegre, pleno, feliz, realizado em Deus, maravilhoso no Senhor, glória a Deus por isso, vivendo uma grande fase da vida e com Deus. Mas sabe, eu vejo às vezes pessoas curtindo, seguindo, indo atrás de pastores com mensagens, gente, que mais parece um teatro de culto ao próprio homem, com mensagens alegrinhas, bonitinhas, de autoajuda, com frasezinhas de efeito, com coisas midiáticas, com cenários produzidos, microfonezinhos diferentes, com iluminação. Pode usar, vai, ajuda alguns, ajuda. Isso aí não muda ninguém, não. Me mostra a tua vida de santidade. Me mostra a tua vida de intimidade com Deus. Me mostra o poder espiritual de alguém que vive com os joelhos no chão, buscando a presença do Senhor. É isso que vai marcar a vida de pessoas e fazer a diferença na história de pessoas e marcar o nome de alguém na história. Jonathan Edwards, um dos principais pregadores, o príncipe dos pregadores, ele, um seu sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um dos seus maiores sermões,
Diz que naquela multidão de pessoas que estavam ali para ouvi-lo, se agarravam, subiam nos bancos, de medo de ir para o inferno naquele momento, naquela hora. Tamanha era a unção e a presença de Deus na vida daquele homem, trazendo a urgência de uma vida de santidade, trazendo a urgência de se arrepender dos pecados, trazendo a urgência de andar com Deus. As pessoas tinham medo que abrisse um buraco no chão e eles fossem para o inferno. Ah, quem dera hoje se a gente tivesse o mesmo medo do pecado, se a gente tivesse o mesmo nojo do pecado e o desejo de estar na presença de Deus, de andar de santidade no Senhor. Essa igreja seria diferente, a sua vida seria diferente. Você não teria tantos motivos para reclamar, você teria muito mais motivos para adorar e falar: o meu Deus é bom em todo tempo. Mas é pela santidade, de um coração avivado, de um coração desejoso de estar na presença de Deus. Quer avivamento? Então reconheça os pecados, abandone-os, deixe-os. Nunca se esqueça o quanto ele fere a santidade de Deus. Quer avivamento? Busque a santidade, busque a pureza do seu coração. Peça ao Espírito Santo vir purificar o teu coração, inclinar o teu coração para as coisas de Deus. Talvez você fale: pastor, eu não consigo, a minha carne me leva a pecar, eu sou fraco, eu me sinto fraco. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa é a ação do Espírito, esse é o poder do Espírito. O batismo do Espírito na nossa vida é exatamente para isso, a plenitude dele em nós é exatamente para isso, é para nos dar o poder que só ele tem e só ele pode dar, para falarmos para o pecado: não, você não tem domínio sobre a minha vida, porque quem está na minha vida e governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu escolho as coisas de Deus, eu escolho as coisas do alto, e já não sou mais levado por uma inclinação carnal. Eu sabia que hoje você ia sair daqui um pouco amacetado. Mas a minha oração é que você saia daqui hoje mais santo. A minha oração não é para que você saia daqui com milagres. Você pode orar por eles e eles virem a acontecer. Mas a minha oração é que você saia daqui mais santo. Mais santo. Mais santo. Com o coração incendiado da presença de Deus. Desejoso cada vez mais de Deus, desejoso de cada vez andar mais com o Senhor. Tem gente que já viveu isso que eu estou falando, tem gente que já esteve assim, e talvez por conta das situações, das circunstâncias, talvez por conta das dificuldades, talvez por conta da própria vida, a gente perde o foco, a gente inverte prioridades, a gente permite, faz algumas concessões, pequenas concessões. Primeiramente, não é pecado, a gente flerta com ele. Só que aí ao flertar, você dá uma piscadinha, ele dá duas para você. Só que o pecado é um grande conquistador, viu, gente? É um galã, é uma mulher que sabe como atrair, que sabe como pegar, como fisgar, e que muitas vezes nesse flerte acaba tomando conta do nosso coração, nos trazendo um esfriamento. Eu disse isso domingo passado. Quem quiser, aliás, eu aconselho todo mundo. Eu disse isso ao pastor Cavalari hoje, antes de subir aqui a plataforma. Deus tem nos abençoado com mensagens aqui nessa igreja, de todos nós pastores. Mensagens poderosas, maravilhosas. Temos um púlpito abençoado aqui. Abençoado. Só não vai para o céu quem não quer, quem é duro de coração mesmo. Domingo passado pela manhã preguei, domingo à noite foi bênção, ministração da palavra. Hoje de manhã o pastor Lorival também trouxe uma palavra maravilhosa. Mas a palavra do domingo passado é o primeiro passo para esse avivamento. Fala sobre o pecado. Aconselho você a assistir. Entra lá no Facebook.
Entra lá no YouTube, entra lá no canal da comunidade ou no nosso canal no Falando sobre Deus, você vai ter a mensagem lá. Vale a pena você assistir. E hoje esse segundo passo, eu reconheço o pecado, mas eu preciso tomar uma decisão de viver em santidade. Porque Deus não espera outra coisa a meu respeito. Deus não espera outra coisa de você a não ser santidade. E a santidade vai trazer plenitude de vida para você, paz e alegria que nada nem ninguém vai poder roubar na sua vida. Eu quero orar com você. Você pode ficar sentado mesmo, não precisa ficar de pé não. E eu quero, nesse clima mesmo, te dar alguns minutos para você orar. Ser honesto, honesta com Deus. Talvez seja o tempo de você reajustar o teu foco. É o momento de você olhar para aquilo que realmente tem valor, para aquilo que é precioso. E enxergar que o tesouro está na vida que vem após essa. Santidade. Qual é a resposta que você tem dado para Deus? Você tem demonstrado gratidão ou tem sido ingrato? Santidade. Você quer viver coisas maravilhosas, como o texto de Josué diz: amanhã o Senhor fará maravilhas, mas você tem que se santificar. Alinhar a sua expectativa com a expectativa de Deus. Parar de ter uma expectativa a respeito de Deus relacionada aos seus desejos passageiros, mas ter uma expectativa para você da maneira que Deus tem expectativa para você, de uma vida santa, de alguém que deseja estar e viver na presença dEle, em santidade. Só há um caminho para isso. É através da busca pelo Espírito Santo de Deus. Jesus fala: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, bons presentes, boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará livremente o Espírito Santo, se assim o pedir. A única maneira disso acontecer é você pedir, mas tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Tem que ser do seu coração, da sua alma. E a minha pergunta para você nessa noite, mesmo com um tempo pouco avançado, me perdoe, mas eu não podia deixar de trazer essa mensagem para você. Se o seu desejo é ser santificado hoje, pelo poder do Espírito Santo, se o seu desejo hoje é renunciar o pecado e qualquer coisa que te afaste de Deus, se o seu desejo hoje é de um avivamento genuíno e verdadeiro, e você entende que o caminho para isso é a santidade, é a santificação trazida pelo Espírito Santo de Deus, eu quero chamar você a um ato de coragem. Você fique de pé onde você está, sem se preocupar se tem alguém vendo ou não, mas simplesmente e se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso, santifica hoje o meu coração, incendeia hoje o meu coração, enche a minha vida do teu Espírito. Eu não posso ser mais o mesmo a partir dessa mensagem hoje. Eu não posso andar da mesma maneira, eu não posso andar mais da mesma forma. Eu quero dar uma resposta ao teu amor, eu quero demonstrar a minha gratidão, e isso através da santidade, isso através do teu Espírito em mim. Derrama do teu Espírito. Eu quero orar com você que se colocou de pé. Senhor, o Senhor vê cada uma dessas vidas nessa hora. O Senhor vê cada um desses corações, ó Pai. O Senhor os conhece no íntimo, conhece o profundo da alma deles. O Senhor conhece os pensamentos.
Senhor conhece aquilo que está oculto às pessoas. E Pai, nessa noite, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre eles o teu Espírito Santo, ó Pai, segundo a sinceridade e o desejo do coração deles, segundo a busca que hoje eles se propõem a fazer. Derrama do teu Espírito sobre eles, ó Pai. Santifica-os, ó Deus, no teu Espírito. Santifica-os, ó Deus, na tua verdade. Santifica-os, ó Deus, na tua palavra. Santifica, Senhor Deus, o coração. Inclina o coração para as tuas coisas. Dê a eles o poder, ó Pai, para rejeitar o pecado. Direciona eles, ó Deus, para as tuas coisas. Faz ferver o coração, faz queimar o coração por Ti, pelas coisas que vêm do Senhor, pelo que vem do alto. Coloca neles, ó Deus, um senso de urgência da Tua presença, um senso de urgência de estar contigo, um senso de urgência de viver de maneira pura, santa, justa e reta. Ó Deus, levanta-os, ó Pai, para serem aqueles que irão refletir a Tua glória, que irão refletir o Teu esplendor, a Tua face. Isso através da vida santa, isso através de uma vida pura. Consome o pecado, consome o pecado com o fogo do teu Espírito. Dê a eles a autoridade espiritual para viver de maneira pura. Purifica-os nessa noite, levanta-os no teu poder nessa noite, como verdadeiras testemunhas, ó Pai. Como homens e mulheres que querem fazer a diferença através da santidade, através da pureza. Homens, mulheres, adultos, crianças, senhores, senhoras. Tua palavra diz que não houve distinção alguma entre eles, mas sobre cada um o Senhor derramou do teu Espírito. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Faz incendiar esse coração, não de emoções, não de arrepios, não de coisas transitórias e passageiras, mas um fogo genuíno e verdadeiro que jamais se apaga, como diz a tua palavra, que o fogo no altar jamais haveria de se apagar, que no altar do nosso coração jamais falte o fogo, para termos o sacrifício que agrade ao Senhor. Visita-os no teu poder. Visita-os no teu poder. É o que eu oro, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloque-se de pé, todos nós. Eu ia judiar dos músicos, mas eu não vou não. Uma música bem antiga que diz: ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Quem conhece? É antiga. Revela o porquê que minha barba é branca. Aí atende, ó Senhor, a minha oração. E a oração qual é? Espírito, enche-me. Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Quantos lembraram? Eu não sei não. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, enche meu ser. Ministério Koinonia, contigo. Uma oração que deve ser a minha, a sua oração a cada dia. Cada dia. Antes de pedir milagres, peça para o Espírito Santo te encher. Antes de pedir providência, peça para o Espírito Santo te encher. Antes de pedir coisas materiais, peça para o Espírito Santo te encher.
E aí todas essas outras coisas vão acontecer naturalmente. Mas o Espírito Santo só vem sobre aquele que pede, sobre aquele que pede, aquele que busca, aquele que deseja. E é assim que ele vem. É assim que ele vem. Quantos desejam mais do Espírito Santo de Deus na sua vida? Quantos vão viver em santidade? Será que você poderia erguer as suas mãos nessa noite, nesse lugar, e dizer: Senhor, diga: Senhor, eu quero viver em santidade, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus.